Oi pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós terminamos aquela minissérie com o livro O Estranho Segredo do Aaron Nightingale. Esse estranho segredo que ele nos trouxe já está confirmando aquilo que a gente viu antes nas séries anteriores com a Catherine Ponder e a Rhonda Byrne, que é basicamente a mesma coisa. Somos nós que criamos a nossa realidade. Então a Catherine dizia para que devíamos ser os observadores conscientes para estarmos no presente, criando o pensamento próspero, e a Rhonda Byrne dizendo que deveríamos estar colocando a gratidão em tudo na nossa vida, porque aquele que muito tem gratidão mais terá, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ela trabalhou com essa máxima lá o tempo todo. Se vocês não viram, eu deixo aqui as duas séries para vocês. E agora, nesse livro do Aaron Nightingale, ele fala ele traz um plano de 30 dias para que nós possamos estar, então, entendendo como é que a gente cria a nossa realidade através dos nossos pensamentos, e está mudando essa chave de criar negativo para criar o positivo, de criar falta e escassez para criar abundância e prosperidade. E ele conclui o livro dele dizendo assim: é dinheiro que você quer? Mas o que é mais importante, você terá paz e estará naquela maravilhosa minoria, ele diz que só 5% da população mundial chega a isso, que tem uma vida calma, alegre e de sucesso. E aí eu digo, gente, tá aí, isso que faz total diferença, que nós façamos. Se a gente quer fazer parte dessa minoria que alcança a vida plena, sucesso pleno, prosperidade, abundância em todos os setores, há que se entender que somos nós que criamos a nossa realidade. E a insanidade continuar pensando negativo, querendo que as coisas que a gente viva sejam boas, bonitas e agradáveis. Aí então ele diz, o Aaron Nightingale, que durante esses 30 dias, ele passa um plano de 30 dias, nós deveríamos estar lendo alguns livros. Ele cita 3, eu não consegui encontrar os outros 2, ele cita também aquele Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. E aí eu estava procurando outros livros, até que me apareceu esse que é Picos e Vales, do Spencer Johnson, que é o autor daquele livro que talvez vocês conheçam, um best-seller, esse eu já li, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Mas esse aqui, Picos e Vales, eu não conhecia ainda. Aí foi esse livro que eu fui intuída a estar trazendo para a gente fazer, para quem sabe a gente ir lendo durante o tempo que a gente faz esse plano do Aaron Nightingale. E o livro do Spencer Johnson, ele começa, esse Picos e Vales quer dizer como tirar partido dos bons e maus momentos no trabalho e na vida. Porque já que estamos em uma realidade tridimensional, onde no relativo, onde há luz e sombra, porque no absoluto é apenas luz, no absoluto é apenas perfeição, mas aqui não, aqui nós que somos luz, perfeição, nós que temos a centelha divina dentro da gente, viemos experienciar uma realidade de luz e sombra. Então é por isso que há picos e vales, é por isso que não é possível a gente estar 100% do tempo bem, mas o importante é a gente entender que é possível ficar no equilíbrio, encontrar o equilíbrio. Quando vier aquele momento lá que a gente se deixa ficar um pouco mais triste, sair um pouco da alegria, a gente sabe que a gente não vai ficar ali, a gente vai voltar, porque a gente tem essa compreensão. E aí ele começa com 2 frases, a primeira de Proust, que diz: a verdadeira viagem, plena de descobertas, não consiste em ver apenas novas paisagens, mas em ter um olhar sempre renovado. Eu acredito que esse olhar renovado, se trouxer para a nossa vida, ele depende daquilo que a gente aprendeu com cada situação. Aquela coisa que a professora Lucilena conta, aquela historinha de a gente
está indo comprar um produto e a gente não discute o preço, fica brabo, a pessoa passa, o vendedor não diminui o valor, a gente paga com raiva, sai, bate a porta e deixa a mercadoria no balcão. Ou seja, a gente vai ter que repetir isso e vai ser com o mesmo olhar. A gente vai renovar o olhar à medida que a gente aprende, à medida que a gente cresce, à medida que a gente expande a consciência. Pelo menos foi isso que eu entendi, tá bom? E a segunda frase é de Confúcio: a essência do conhecimento é, ao tê-lo, aplicá-lo. E aí eu disse a vocês que esse segredo do Earl Nightingale, que eu acabei de ler aqui nesse último vídeo, deixo aqui para vocês, para quem não viu, ele me foi passado em um curso do Marcos Trombetta, um curso que eu comprei, paguei e não fiz, ou seja, adquiri o conhecimento, porque ele conta, o Marcos Trombetta, que ele saiu de uma situação de falta e escassez total para uma situação de abundância plena hoje. E ele conta que esse foi um dos segredos que ele colocou em prática, esses 30 dias do que ele ensina aqui no Estranho Segredo. E ainda assim eu não fiz. Então, ou seja, o que se requer, aquilo que cabe a nós, faça a sua parte e eu te ajudarei. Faça a sua parte. É isso que eu estou entendendo. E é por isso que eu estou fazendo com vocês, porque assim eu me impulsiono a fazer. Com certeza já fiz o cartão e estou fazendo a minha parte dessa vez. E gostaria muito que vocês que estão também, então é isso que vocês querem, é dinheiro e também paz, alegria, uma vida de sucesso, então vamos aproveitar e fazer. Tem o exemplo do Marcos Trombetta e tem o próprio Earl Nightingale dizendo que é isso, né? E aí, então, vamos ver o que é que o Picos e Vales diz aqui. Ele começa com o primeiro capítulo, que é Antes da História. Era o início de uma noite chuvosa em Nova York e Michael Brown apressava-se para encontrar alguém que, segundo um amigo, poderia ajudá-lo a enfrentar uma dificuldade que estava atravessando. Quando entrou no pequeno café, não fazia ideia de como as próximas horas seriam preciosas. Quando viu Anne Carr, ficou surpreso. Tinha ouvido falar que ela também passara por momentos muito complicados e imaginou que perceberia sinais disso. No entanto, ela parecia animada e cheia de vitalidade. Depois de um bate-papo que quebrou o gelo, ele disse: "Você parece estar muito bem, apesar das dificuldades que, pelo que fiquei sabendo, andou passando." Ela respondeu: "Estou muito bem no trabalho e na vida pessoal, mas não posso dizer apesar das dificuldades que passei. Foi por causa delas. E o fato de ter aprendido a tirar proveito da situação." Olha aí, gente, ele já começa logo de cara trazendo essa máxima. Há sempre uma semente de adversidade uma semente de êxito em cada adversidade. Essa frase é do livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Ou seja, quantas vezes a gente viu pessoas que passaram por adversidades realmente muito sérias, pessoas que perderam todos os movimentos, ficaram paraplégicos, tetraplégicos e dizem que depois disso é que a vida deles se transformou. A gente não tem, talvez, essas dificuldades assim tão fortes, desse jeito, porém, a cada dificuldade que vier, se a gente aprender através dela, como a historinha da professora Luceliana, se a gente levar o pacote e ali a gente entender o que foi, qual é a lição que essa adversidade nos trouxe, aí a gente pode dizer: eu estou muito bem no trabalho e na vida pessoal por causa dessas adversidades. Michael não entendeu. Como assim? Bem, por exemplo, no trabalho achei que nosso departamento estava indo muito bem, mas de fato não estava. Vínhamos apresentando ótimos resultados e nos sentimos orgulhosos disso. Quando nos demos conta, outras empresas estavam se saindo muito melhor que nós. Meu chefe ficou muito desapontado comigo. Foi aí que comecei a me sentir mal e a pressão para melhorar rapidamente teve início. Cada dia era mais estressante que o anterior. Michael então perguntou: "E o que aconteceu?"
Ouvi uma história no ano passado de uma pessoa no trabalho que eu respeito. Ela mudou o modo como vejo os bons momentos e os ruins, e o que faço hoje é muito diferente. A história me ajudou a ser mais calma e a obter mais sucesso, quer as coisas estejam indo bem ou não, mesmo em minha vida pessoal. Nunca vou esquecê-la. E como era a história? Ela ficou em silêncio por um momento e então disse: tudo bem se eu perguntar por que você quer conhecê-la? Michael admitiu, não sem alguma relutância, que não estava se sentindo seguro no emprego e que as coisas não estavam andando muito bem para ele em casa. Não queria dizer mais nada. Ela percebeu o constrangimento do colega e disse: parece que você precisa ouvir a história tanto quanto eu precisei. E olha, gente, não sei vocês, mas eu tô precisando ouvir essa história também, tá? Então vamos lá, vamos ouvir todo mundo junto. Anne disse que contaria a história a Michael com a condição de que ele a compartilhasse com outras pessoas caso a considerasse útil. Ele concordou e Anne preparou o amigo para o que estava prestes a ouvir. Olha, gente, que legal! Então é interessante compartilhar. Ó. Então, que vocês que por acaso não sabem ler, vocês que por acaso são deficientes visuais, vocês que me acompanham, meus queridos, e vocês que não têm tempo, olha aí, gente, vamos... Tô compartilhando então com vocês, porque eu já estou apostando que é uma história que merece ser compartilhada. Descobri que se você quiser usar essa história para enfrentar os altos e baixos da vida, ela o ajudará, se você a escutar com o coração e a mente e completá-la com a própria experiência, para ver o que vale para você. Os insights nela contidos são repetidos com frequência, embora isso aconteça com pequenas diferenças. Por que a repetição? Indagou ele. Bem, para mim ficou mais fácil assim, para me lembrar delas. E ao lembrar-se dos insights, pude aplicá-los com mais frequência. Ela explicou. E reconheceu. Eu não mudo fácil, por isso preciso ouvir as coisas várias vezes para que em algum momento elas superem meu crivo crítico e minhas desconfianças, tornem-se familiares e cheguem ao coração. Nesse momento, elas são parte de mim. Olha, gente, por isso que muita gente diz, o professor Érico Couto diz que uma pessoa viu o mesmo vídeo várias e várias vezes, várias pessoas dizem, veja de novo, de novo, de novo, e aí aqui o livro ele já diz, ele repete, porque a gente precisa ouvir várias vezes, até assimilar, até que isso faça parte da gente. Eu acredito que é isso, é por isso que eu não fiz da outra vez o livro O Estranho Segredo. Acredito. Foi o que aconteceu depois que pensei bastante a respeito dessa história, mas você pode descobrir por si mesmo se quiser. Você acha mesmo que uma história pode fazer tanta diferença assim? Ele perguntou. Estou numa situação bastante complicada nesse momento. Nesse caso, o que você tem a perder? Só posso lhe dizer que quando apliquei o que entendi da história, fez uma grande diferença. E acrescentou, algumas pessoas aproveitam bem pouco dela, enquanto outras aproveitam muito. Não é a história, é o que você retira dela que é tão poderoso e isso depende de você, é claro. Exatamente, é aquilo que a gente é a mercadoria que a gente leva, não é a discussão que a gente teve, não é o preço que a gente pagou, é aquilo que a gente leva, é aquilo que a gente aprende como lição, é aquilo que nos impulsiona. Ok, acho que vou gostar bastante de ouvi-la. Michael concordou com a cabeça. Assim, Anne começou a contar a fábula durante o jantar e prosseguiu a narrativa ao longo da sobremesa e do café. Começava assim: a história dos picos e vales. O primeiro, então, o desânimo no vale. Certa vez havia um jovem muito inteligente que vivia infeliz num vale, até que saiu de lá e conheceu um velho que vivia em um pico.
Quando mais novo, tinha vivido feliz no vale, brincando nos descampados e nadando no rio perto da casa. O vale era tudo que ele conhecia e tudo levava a crer que passaria a vida inteira nele. Alguns dias nesse vale eram nublados, outros ensolarados, mas a rotina dele era tão repetitiva que ele a considerava reconfortante. Porém, quando ficou um pouco mais velho, começou a perceber que havia mais coisas erradas do que corretas. Ficou pensando por que não havia notado antes a quantidade de coisas que estavam erradas no vale. Com o passar do tempo, esse jovem foi se sentindo cada vez mais insatisfeito, embora não soubesse exatamente por quê. Tentou trabalhar em vários empregos no vale, mas nenhum correspondia à expectativa dele. Num desses empregos, o chefe se limitava a criticá-lo pelo que fazia de errado e nunca notava nada de que fazia corretamente. Em outro, era apenas mais um na multidão de empregados e parecia que ninguém se importava se estava se esforçando ou mesmo se estava trabalhando. Era como se a contribuição dele fosse invisível, inclusive para ele mesmo. Certa vez, achou que finalmente tinha encontrado o que procurava. Sentiu-se reconhecido e estimulado. Trabalhava com colegas competentes e orgulhava-se do produto da empresa. Promoção atrás de promoção, chegou a se tornar gerente de um pequeno departamento. Infelizmente, sentia que esse emprego não era seguro. A vida pessoal dele não estava em situação melhor. Uma decepção parecia se seguir à outra. Achava que os amigos não o compreendiam e a família dizia: é apenas uma fase. O jovem se perguntava se não estaria melhor vivendo em outro lugar. Às vezes ia para o campo e erguia os olhos na direção da majestosa cordilheira de picos que dominava o vale. Imaginava como seria estar sobre o pico mais próximo. Por alguns instantes, sentia-se melhor. Porém, quanto mais comparava o pico com o vale, pior se sentia. Comentou com os pais e amigos sobre ir até lá, mas todos só sabiam falar como era difícil chegar ao pico e como era mais confortável ficar no vale. Todos o desencorajavam a ir até lá, onde eles próprios nunca tinham ido. E olha, gente, a gente tem que ir entendendo que o pico é aquela coisa que a gente está almejando, é aquilo que a gente gostaria de fazer, é aquilo que vai nos trazer prazer, satisfação e tudo mais. E o vale é quando a gente está ali fazendo uma coisa só por fazer, eu acredito. A gente está no emprego que a gente não gosta, mas a gente está ali porque é com isso que a gente paga as nossas contas do final do mês e a gente também está meio acomodado, a gente não está buscando encontrar uma coisa melhor. O jovem amava os pais e sabia que havia alguma verdade no que estavam dizendo, mas também sabia que ele era diferente do pai e da mãe dele. Às vezes, sentia que deveria haver um modo de vida diferente fora do vale e queria descobrir isso por si mesmo. Talvez no pico pudesse ter uma visão melhor do mundo. Mas então a dúvida e o medo voltavam a se instalar e ele imaginava que iria ficar mesmo onde estava. Gente, no livro anterior, O Estranho Segredo, ele fala da dúvida e do medo. Ele diz que é a dúvida e o medo que nos tira da possibilidade de estar alcançando tudo que é possível para a gente, não é? E com esses 30 dias que ele disse que a gente vai estar dando o nosso melhor, que a gente vai poder estar dando um drible nessa dúvida e medo que eu acredito realmente, se a gente conseguir sair da companhia desses dois, tudo clareia, né? Durante muito tempo, o jovem não conseguiu fazer nada para sair. Até que um dia lembrou-se de quando era bem jovem e se deu conta de quanta coisa havia mudado desde então. Já não estava mais em paz com ele próprio, não estava certo de por que havia mudado de ideia, mas de repente decidiu que tinha de ir visitar o cume da montanha. Pôs o medo de lado e se preparou para partir o mais rápido possível. Então iniciou a caminhada rumo ao pico mais próximo.
E a coisa aqui de colocar o medo de lado é aquela outra historinha da professora Lucilena, do príncipe que saiu todo franzino para salvar a princesa do dragão, e ele, olha o medo que ele devia ter, mas ele pôs o medo de lado, ele confiou e ele se lançou, e é a única coisa que o universo estava esperando para ajudá-lo. Olha, vai, é você, é a sua, é isso que você foi fazer aí. Então vai, mas o dragão é enorme, não vai, se você for a gente te ajuda. Não foi um avanço fácil, levou bem mais tempo do que havia imaginado para chegar a um ponto ainda bastante abaixo da metade do caminho. Mas à medida que subia, a brisa suave e o ar puro o revitalizavam. Quanto mais alto, menor o vale parecia. Quando estava lá embaixo, o ar parecia perfeitamente limpo, mas quando viu o vale dali de cima, percebeu claramente o ar carregado de cor escura que parecia estagnado. Voltou-se novamente para a frente e continuou a subida. Quanto mais alto ia, mais conseguia ver. De repente, a trilha que estava seguindo terminou. Sem trilha, sentiu-se perdido em meio às enormes árvores que bloqueavam a luz. Teve medo de não encontrar saída. Assim, decidiu atravessar uma passagem perigosamente estreita, mas escorregou e caiu. Machucado e sangrando, levantou-se e continuou. Depois de algum tempo, conseguiu encontrar um novo caminho. As advertências das pessoas do vale lhe voltaram à mente, mas tomou coragem e continuou subindo. Quanto mais alto ia, mais feliz ficava, sabendo que estava se afastando do vale e superando seus próprios medos. Estava a caminho de um lugar diferente. Quando já se encontrava acima das nuvens, percebeu que estava um dia lindo e pensou como seria contemplar o pôr-do-sol do topo. Mal podia esperar para vê-lo de lá, para ver o pôr-do-sol então do topo. E olha, gente, que incrível que isso aqui. É óbvio que a gente deixa o medo de lado, a gente pega na mão da coragem, a gente vai. Não significa que vai ser completamente fácil, mas significa que a gente vai conseguir, porque a gente está enfrentando, a gente está fazendo aquilo que se requer. Aí ele se machucou, mas ele está chegando. E aqui então vem a segunda parte, que é algumas respostas. Apesar da ansiedade do jovem, ele não conseguiu chegar ao pico antes do cair da noite. Sentou-se e lamentou. Ah, não, perdi. Uma voz próxima perguntou da escuridão: perdeu o quê? Assustado, o jovem se virou e viu um velho sentado num enorme rochedo a poucos metros dali. Desculpe, não o tinha visto. Perdi o pôr do sol visto do pico. Parece que essa é a história da minha vida. Eu sei como é isso, o velho riu. Naquele momento, o jovem não tinha como saber que havia acabado de conhecer uma das pessoas mais tranquilas e vitoriosas do mundo, embora parecesse ser apenas um velhinho simpático. Depois de algum tempo, o velho disse: então o que você está achando da vista agora? Que vista? O jovem retrucou. Tentou enxergar algo na escuridão, mas não viu nada. Estava começando a desconfiar do seu novo amigo. O velho se reclinou e passou a contemplar o céu. O jovem, ao ver isso, também olhou para o céu e viu uma faixa de estrelas cintilando acima da cabeça. Nunca no vale tinha visto as estrelas com tanta clareza. Belíssimo, não? Perguntou o velho. Sim, o jovem respondeu impressionado, olhando as estrelas. Conseguiu relaxar por um momento. Elas estavam aí o tempo todo, não é? Sim e não, disse o velho. Sim, estavam aí o tempo todo. Você só precisava mudar o foco da sua atenção. Então disse: e não? Não de fato. Os cientistas dizem que a maior parte da luz que estamos vendo agora foi enviada há milhões de anos por estrelas que já não existem mais. É difícil saber o que é real e o que não é, disse o jovem, balançando a cabeça. O velho não disse nada, limitou-se a sorrir. Quando o jovem perguntou por que ele estava sorrindo, ele respondeu: eu estava pensando em quantas vezes sentia a mesma coisa quando tinha sua idade.
Quantas vezes tentei distinguir a realidade da fantasia. Durante algum tempo ficaram ali sentados em silêncio, extasiados diante do espetáculo feérico que acontecia acima da cabeça deles. Então o velho perguntou: por que você veio para o pico? Não estou bem certo, admitiu o jovem. Acho que estou procurando alguma coisa. E começou a contar ao velho como estava insatisfeito vivendo no vale e que sentia que devia existir outra forma de viver. Contou sobre os empregos que tivera, os relacionamentos que não tinham dado certo e a sensação de que não estava fazendo jus ao potencial dele. Ficou surpreso quando se viu revelando tantos fatos a um completo desconhecido. O velho ouviu atentamente e depois que o jovem terminou, disse: eu também me lembro de ter perdido a esperança muitas vezes. Ainda me lembro de quando fui demitido do meu primeiro emprego. Foi horrível. Por mais que tentasse, não conseguia encontrar trabalho. E o que fez? Bem, durante muito tempo limitei-me a ficar com raiva e deprimido. A situação não estava indo nada bem para mim. Mas então, um excelente amigo, alguém que nunca vou esquecer, me disse algo que mudou tudo. Algo que chamou de perspectiva dos picos e vales, como momentos bons e ruins. Ele disse: quanto mais você adota essa perspectiva dos picos e vales em seu trabalho e na vida pessoal, mais tranquilidade e sucesso obtém. E o velho acrescentou: fiquei bastante cético no início, mas acabou que era tudo verdade e fez uma brutal diferença em minha carreira e em minha vida. Como? Mudou o modo como eu encarava os altos e baixos da vida e graças a isso mudei o que eu fazia. Meu amigo me ajudou a descobrir 3 coisas: como sair de um vale mais rápido, como permanecer num pico por mais tempo e como ter mais picos e menos vales no futuro. Ou seja, tudo, né, gente? Como ter mais sucesso, mais vitórias e menos fracassos, menos derrotas. Como ficar mais no modo positivo do que lá no modo reclamação e, né? O jovem pensou se aquilo não era bom demais para ser verdade, mas estava ali para procurar respostas e era curioso. Por isso perguntou: você vai me contar como isso pode ser? Vou sob a condição de que, se você achar útil, conte também a outras pessoas. Olha que legal, gente. Acho que deve ser bem interessante. Vamos passar para todo mundo isso que a gente vai descobrir aqui, hein? Por que contar para outras pessoas? Existem 2 motivos. Primeiro, para ajudá-las. Segundo, para ajudar a si mesmo. Quando as pessoas à sua volta sabem como fazer os momentos bons e ruins se reverter em benefício delas próprias, se preocupam menos e vivem melhor. E isso faz com que trabalhar e conviver com ela seja mais prazeroso para você. Olha ele aí também trazendo aquela máxima do professor Hélio Couto do egoísmo. Gente, a gente ensina para todo mundo, as pessoas vão ficar todas alegres e felizes e a nossa vida vai melhorar. Que maravilha encontrar todo mundo assoviando, dizendo bom dia, sendo, sabe, otimista, vivendo com a escolha do outro numa boa, sendo permissão com o outro e sendo, como que diz, sendo aquilo, tendo conosco, com a gente, com o nosso pensamento, sendo o guardião ali para que o nosso pensamento fique no positivo. Nossa, seria o paraíso. Eu achei isso super incrível. Então vamos ajudar os outros a encontrar esse equilíbrio que é muito melhor para a gente. O jovem disse que, se funcionasse, ele iria sim compartilhar com outras pessoas. Então o velho começou. Pode ser interessante começar com isto. É natural que todo mundo em toda parte tenha picos e vales, no trabalho e na vida pessoal. O jovem ficou decepcionado, não era essa a resposta que ele estava esperando. O que exatamente você quer dizer com picos e vales? Eu quero dizer picos e vales
pessoais, os altos e baixos que você experimenta no trabalho e na vida pessoal. Esses momentos bons e ruins são tão naturais quanto os picos e vales geográficos que vemos na superfície do planeta. Os dois tipos de altos e baixos estão espalhados por toda a parte e encontram-se interligados de modo semelhante. Ou seja, eu acredito que é um pouco a lei das polaridades, não é, gente? É uma polaridade negativa, a outra positiva, não que a positiva ou a negativa seja melhor ou pior, mas é porque a gente não estamos nesse mundo da dualidade, estamos nessa dimensão do relativo. Então, não adianta a gente querer, não, eu vou ficar só no positivo, eu vou ficar só no... Não, há os picos e vales e a nossa missão é aprender a neutralizar, é aprender a ficar equilibrado. Você pode se sentir bem numa área do seu trabalho ou da sua vida e mal em outra, isso é natural. Acontece com todas as pessoas no mundo, em todas as culturas, e é parte da condição humana. Então eu não sou o único, nem perto disso, apesar de algumas vezes parecer que é, o velho riu e acrescentou. Evidentemente, os momentos bons e ruins pelos quais cada um de nós passa variam bastante, porque não existem duas pessoas que tenham exatamente a mesma experiência, mesmo quando as situações são parecidas. Você pode entender isso da seguinte forma: os picos e vales não são apenas os momentos bons e ruins que acontecem com você. São também o modo como você se sente internamente e como reage aos acontecimentos externos. Ou seja, é a nossa postura, é aquilo que a gente... não é o que fazem com a gente, é a nossa reação que conta. É a nossa atitude. O modo como você se sente depende em grande parte de como você encara a situação. O segredo é separar o que acontece a você do valor e das qualidades que sente que possui como pessoa. Descobri que podemos nos sentir bem mesmo quando coisas ruins estão acontecendo. E o jovem interrompeu. Então você está dizendo que quando as coisas lá embaixo no vale não estavam dando certo para mim de algum modo, eu devia estar me sentindo feliz? Detesto discordar do senhor, mas não era assim. Nada estava dando certo para mim lá embaixo. Para você é fácil dizer isso tudo, sentado aqui em cima em seu pico. Sua vida aqui em cima não tem nada a ver com a minha vida lá embaixo no vale. É um mundo completamente diferente daquele de onde eu vim. O velho não se sentiu ofendido com o desabafo do jovem, limitou-se a permanecer em silêncio. Depois de algum tempo, o jovem se acalmou, ficou sem graça e disse: desculpe, eu sabia que estava desanimado, mas acho que também estou um pouco irritado, mais do que imaginava. Eu entendo, o velho concordou. Quer dizer que você acha que minha vida aqui em cima não tem ligação alguma com sua vida lá embaixo no vale? Permita-me perguntar-lhe uma coisa. Você notou uma falha durante sua subida até aqui? Um enorme buraco no chão separando o seu vale deste pico? Não notei. Onde fica? O velho não disse nada. O jovem ficou pensando e então deu uma risada. É porque não existe, não é? Muito bem. Porque picos e vales estão ligados, o jovem completou. Você é bastante observador, o velho disse com um sorriso. Quem é capaz de dizer onde termina a parte mais alta do vale e onde começa a parte mais baixa do pico? Olha, gente, aqui eu entendo que essa ligação nós somos a centelha divina, nós estamos ligados a Deus, que seria o pico, e nós estamos no vale, passando por uma experiência humana, passando por um momento em que Deus experiencia através da gente nessa dimensão de dualidade, de luz e sombra, mas estamos ligados, não existe como que fala, esse corte, essa interrupção que ele disse entre a gente e Deus, entre a gente e a nossa centelha. Porque picos e vales estão ligados. Quem é capaz de dizer onde termina a parte mais alta do vale e onde começa a parte mais baixa do pico?
O segredo não é só entender que tanto os picos e os vales físicos, quanto os picos e os vales pessoais estão ligados, mas também compreender de que modo estão ligados. Em seguida, ampliou o que tinha dito antes. Picos e vales estão ligados. Os erros que você comete durante os bons momentos hoje geram os maus momentos de amanhã. E as coisas sábias que você faz durante os momentos ruins hoje geram os bons momentos de amanhã. Olha, gente, isso vale a pena estar relendo para a gente concluir essa parte do vídeo aqui, para não ficar muito longo. Picos e vales estão ligados. Os erros que você comete durante os bons momentos hoje geram os maus momentos de amanhã. Então, naquela hora que a gente está muito eufórico, às vezes a gente acaba metendo os pés pelas mãos, e aí é isso que está gerando mau momento para amanhã. E as coisas sábias que a gente faz durante os momentos ruins geram os bons momentos de amanhã. Ou seja, naquele momento que está mais difícil, se a gente encontra a semente do sucesso na adversidade, o amanhã vai ser melhor. Acredito que seja mais ou menos isso, né, gente? Por exemplo, as pessoas que usam a perspectiva dos picos e vales durante os momentos ruins fazem as coisas melhorarem quando voltam a se concentrar no que é básico e se dedicam ao que importa mais. Ou seja, as coisas melhoram quando a gente volta a se concentrar no que é básico e a gente se dedica ao que importa mais, que é o que gera bons momentos para elas mais tarde. Sim, mas acontece que muitas pessoas deixam de administrar os bons momentos e não notam que estão gerando os próprios momentos ruins futuros. Consomem recursos demais, afastam-se do básico e ignoram o que mais importa. Adivinhe o que acontece. Momentos ruins novamente. O jovem teve que admitir que fazia sentido. Então, na verdade, nós criamos nossos próprios momentos bons e ruins muito mais do que nos damos conta. Exatamente, o velho exclamou. Os olhos dele brilharam ao notar que o jovem estava começando a fazer as próprias descobertas. Talvez isso já seja material de reflexão suficiente para uma noite, o velho acrescentou. Se quiser, podemos conversar amanhã. Eu gostaria muito. Então o velho cumprimentou e deixou o jovem montando a barraca para passar a noite. E aqui então eu fico aqui nesse vídeo para não ficar muito longo, e no próximo a gente vê o que foi que aconteceu durante a noite, tá, gente? Eu tô super empolgada com esse livro, Picos e Vales, que eu acredito que vai nos ajudar a estar fazendo esses 30 dias, esse plano de 30 dias do Estranho Segredo do Erin Nightingale, que foi o livro que fizemos anterior a esse, tá? Eu espero que vocês também tenham gostado, estejam curtindo o que ele apresentou até agora, esteja trazendo, como diz, alguma forma de reflexão para vocês, e espero contar com vocês, encontrar vocês no próximo vídeo para a gente continuar essa leitura, tá? Obrigada, tchau!